reforma administrativa, modifica vínculos empregatícios e atinge os servidores, cortes de salários e de serviços públicos, desestruturação das carreiras, contratações político-partidárias. Se em 2016 o projeto de Estado dos empresários e rentistas do capital financeiro afetou os serviços públicos, agora ele chegou aos servidores de forma direta com a reforma administrativa do presidente Jair Bolsonaro e do banqueiro Paulo Guedes. O projeto conta com o apoio incondicional da mídia, como ocorreu na década de 1990. Desde que o governo Bolsonaro apresentou a proposta de emenda à Constituição, PEC 32 de 2020, a mídia intensificou sua ofensiva contra servidores e serviços públicos em matérias, editoriais, artigos de instituições empresariais, tudo com forte pressão para convencer a população a ser prejudicada com a reforma de que, sem tal modificação na Constituição Federal, haverá a chamada crise fiscal. Nesta terceira matéria da série Reforma Administrativa, o fim dos serviços públicos, o Simpro-DF mostra como a PEC 32 de 2020 modifica a relação de trabalho no Estado, enfraquecendo e loteando os cargos de serviços públicos por meio de novos vínculos empregatícios. Na segunda matéria da série, mostrou como os instrumentos de cooperação enfraquecem e privatizam os serviços públicos. Nesta edição da série, apresentamos os ataques aos vínculos empregatícios. Esse é um dos principais itens que estão em jogo nessa reforma. O novo artigo 39A, proposto na PEC 32 de 2020, diz que as três esferas federal, estadual e municipal terão de instituir novo regime jurídico de contratação de pessoal e que, por meio desse novo regime, deverão adotar novos vínculos com a mão de obra da administração pública. São 5 novos vínculos: vínculo de experiência, cargo típico de Estado, prazo indeterminado, prazo determinado e cargo de liderança ou assessoramento. Mas o Simpro-DF irá apresentá-los de forma segmentada. No entanto, é importante observar que a PEC não define uma data para estados e municípios se adequarem. Contudo, a previsão é de que será como foi com as alíquotas da reforma da Previdência, ou seja, imediatamente após a aprovação da reforma. Na PEC da reforma da Previdência, foi aprovado que o Estado teria autonomia para alterar em suas alíquotas, mas veio uma portaria que estabeleceu um prazo curto. Portanto, é importante o servidor estar ciente de que a liberdade é restrita, porque assim que o Congresso Nacional aprovar a reforma administrativa, o governo vai dar prazo mínimo a estados e municípios para a adequação, alerta Cláudio Antunes, coordenador de imprensa do Simpro-DF. Novos vínculos empregatícios e suas diferenças. Um vínculo de experiência, segundo a PEC 32 de 2020, é uma etapa de concurso e, ao mesmo tempo, um tipo de vínculo com a administração pública, ou seja, a forma de ingresso para o pessoal do vínculo de experiência será mais uma etapa do concurso público. A PEC 32 de 2020 diz que, pelo vínculo de experiência, as pessoas serão chamadas para assumirem o trabalho na administração pública por meio do concurso público. No caso da etapa vínculo de experiência, ficarão nela somente os melhores e mais bem classificados, não terá estabilidade e uma parcela do chamado será dispensada. A classificação final do concurso público ocorrerá somente depois dessa etapa denominada vínculo de experiência e que, para quem ficar, a PEC abre possibilidades e precedentes para ser vinculado ao regime geral de Previdência Social, RGPS. Ou seja, com a PEC 32 de 2020, o concurso público não irá se encerrar com a nomeação, e sim somente depois que acabar o vínculo de experiência. O pessoal contratado pelo prazo indeterminado, que será a maioria das carreiras do serviço público, incluindo aí as carreiras do magistério e de médico, ficará no serviço público se for aprovado na avaliação
no fim do período de vínculo de experiência. Ou seja, não terá estabilidade. Um dos vários problemas detectados nessa modificação é que os concursados que ingressarem para carreiras de serviço público classificadas como prazo indeterminado e não forem bem nas avaliações subjetivas de desempenho podem ser dispensados do vínculo e não terão direito à FGTS, a seguro-desemprego, entre vários outros prejuízos. Já o pessoal dos cargos típicos de Estado, que também ingressa no serviço público via concurso, só terá estabilidade após os 2 anos de vínculo de experiência, no mínimo, e mais 12 meses de estágio probatório e efetivo exercício. A classificação final passa pela avaliação de desempenho e ficarão os mais bem avaliados no fim do período do vínculo de experiência. Esses cargos serão necessariamente vinculados ao RPPS. O pessoal com vinculações por prazo determinado, o ingresso será por seleção simplificada, como ocorre hoje com o pessoal do contrato temporário na rede pública de ensino do Distrito Federal. A última fórmula de vínculo empregatício é o cargo de liderança ou assessoramento, que adentrarão no serviço público por ato do chefe de cada poder ou ente. Perda do cargo. A PEC 32 de 2020 não indica como será a perda do cargo para os servidores do vínculo de experiência. Uma lei posterior irá dispor sobre esse critério. No cargo típico de Estado, que contemplarão carreiras restritas, até o 3º ano, uma lei também disporá sobre como será o desligamento. Nesse caso, após o 3º ano com estabilidade adquirida, poderá perder o cargo por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa, uma lei posterior disporá sobre a avaliação de desempenho e, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada a ampla defesa. O pessoal do prazo indeterminado, que será a maior das carreiras do serviço público, como professores e médicos, também terá uma lei posterior, mas a demissão poderá ocorrer durante o período de atividade. O pessoal do prazo determinado se desligará do serviço público após o término do contrato. Os cargos de liderança ou de assessoramento são dispensados por ato do chefe de cada poder ou ente. Esse cargo não tem estabilidade e é RGPS. Atuais servidores também perdem cargo. As regras da PEC 32 de 2020 sobre perda de cargo destinada aos cargos típicos de Estado afetam os atuais servidores. A demissão por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, uma novidade trazida pela PEC, também impactará os atuais serviços, bem como a demissão por avaliação periódica de desempenho. Loteamento dos serviços públicos. Apesar de haver na PEC um parágrafo único dizendo que é vedada a demissão por motivos políticos partidários, os cargos de liderança ou de assessoramento estão claramente apresentados na proposta como instrumentos de loteamento dos serviços públicos e uso político partidário. Trata-se de um novo ataque aos direitos sociais a ser implantado no pós-pandemia. Da mesma forma que os empresários, economistas ultraliberais e parlamentares porta-vozes do capital financeiro foram à mídia defender a emenda constitucional número 95 de 2016, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, o Simprodef vem chamando a categoria para uma ação proativa e assertiva contra todos os ataques aos direitos sociais contidos na Constituição. Confira a seguir, primeira matéria da série. Outras matérias sobre a reforma administrativa, clique aqui.